Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Dai-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa, e do amantíssimo coração de São José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa, e do amantíssimo coração de São José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa, e do amantíssimo coração de São José. Suprema Majestade, eu venho na sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, que tens direitos, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante este dia. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos aqui para falar um pouco sobre a mística católica Luísa Picarreta, né? Os escritos de Luísa Picarreta. Ela é uma católica, ela foi uma católica, né? Onde Jesus passou alguns escritos para ela falando sobre como viver na divina vontade. É o reino da minha vontade divina no meio de criaturas. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criado por Deus. Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, a filhinha da divina vontade. A Luísa Picarreta, ela escreveu os escritos, os 36 volumes dos escritos de Luísa Picarreta, são fundamentalmente seu diário autobiográfico, cujo título foi dado por Jesus, O Reino do Fiat, no meio das criaturas, o livro do céu, a chamada da criatura para retornar à ordem, ao lugar e ao propósito para qual foi criada por Deus. O primeiro volume narra a vida de Luísa até o momento em que ela recebeu o comando para escrever, em 28 de fevereiro de 1899. Foi concluído com um caderno de memórias de sua infância, escrito em 1926. Ela recebeu ordem para parar de escrever em 28 de dezembro de 1938, ao término do seu 36º volume. Além dos 36 volumes, ela escreveu muitas orações, novenas, etc. A pedido de Santo Aníbal, em 1913 ou 1914, ela escreveu As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mais tarde acrescentou a esse trabalho algumas considerações e práticas piedosas. Luísa também escreveu 31 meditações para o mês de maio, intituladas A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, completada em 6 de maio de 1930. Essas meditações foram ditadas pela Santíssima Virgem, que ia todos os dias para dá-las a Luísa. Elas contam como Nossa Senhora viveu na divina vontade e como ela, por sua vez, nos ensina a fazer o mesmo. Após Luísa ter parado de escrever oficialmente, viveu mais 8 anos, durante os quais acrescentou o seu epistolário, conselhos gentis sobre assuntos espirituais, especialmente no que diz respeito a viver na divina vontade. A Luísa Picarreta, ela foi uma serva de Deus, mística católica, que escreveu os escritos 36 volumes. E vamos aqui falar um pouquinho, do que dessa serva de Deus, dessa mística, A Luísa foi escolhida por Jesus, primeiramente para ser vítima por amor a Ele. Sofreu muito em seu estado conforme a vontade divina. Passou pelas dores da criação,
passou pelas dores da crucificação, pois como Jesus não podia sofrer mais em seu corpo glorificado, usou de Luísa para continuar a sua paixão, servindo-se dela, como ele serviu de si mesmo, e a ofereceu à justiça como vítima, vivente de reparação e propiciação, ou seja, conseguia de Deus perdão para as pessoas. Toda a falta de gratidão na terra. Então, Luísa tinha essa ligação entre o céu e a terra. Sendo assim, era oferecida como vítima para aplacar em boa parte muitos dos castigos merecidos e reclamados até pelos santos, em sua justa indignação perante a justiça, representando na terra essa presença de Jesus. Então, outro ponto importante é referente às contínuas privações sofridas por Luísa. É necessário entender que, como Luísa recebia em seu coração a importância de estar nesse contínuo estado de sofrimento, pois mesmo reconhecendo o seu nada, ao poder oferecer com seus sofrimentos algo para Jesus, se sentia parte da vida dele, como uma verdadeira esposa. Sabia que era da vontade dele que ela sofresse. Desse modo, ao contemplar a satisfação que seu contínuo sofrer fornecia a Jesus, sentia que era importante para ele e que só poderia ser realizada nesse estado de sofrimento. Era o que, em sua concepção, podia sustentar aqui na terra. Além disso, era importante para a efetividade de Luísa saber o quanto é amada, e por isso necessitava de receber o consolo de Jesus, sendo ele tudo para ela, a presença humana também em sua vida, pois a vida na divina vontade não é só doar, mas também receber. Então, meus irmãos, aqui a Luísa Picarreta, ela morava na cidade de Corato, na Itália. Ela morou, por muitos anos. Ela sofreu mais de 64 anos na cama. Ela tinha um problema. Só que o importante é porque ela ficou bastante tempo em cima de uma cama e não sofreu nenhuma escárie. Só alimentava praticamente da hóstia do corpo e sangue de Cristo. E ela vivia na obediência a Deus, quer dizer, tudo que ela fazia era na divina vontade. Então Jesus escolheu a Luísa para que viesse implantar na terra o reino da divina vontade, O terceiro fiat que se aproxima, os filhos da divina vontade no terceiro fiat. Nós sabemos que o Papa João Paulo II sempre falava, o Espírito Santo quer dar aos cristãos uma santidade divina, nova e divina, ao alvorecer do terceiro milênio. São João Paulo II. Então a Luísa, ela foi escolhida para vir ser a serva da divina vontade, a serva de Jesus, mas vivendo na divina vontade. E ela se entregou a Jesus completamente quando ela teve uma visão, Na varanda da sua casa ela teve uma visão que ela viu Jesus no meio de uma multidão na rua, ele todo ensanguentado, todo chagado, com uma cruz pesada nas costas. Ele olhou para ela e perguntou a ela se ela não queria ajudar ele a salvar as almas. Quer dizer, perguntou a ela se ela aceitaria que ele compartilhasse aquele sofrimento que ele estava carregando com ela. E ela aceitou, Ela olhando para Jesus, ela aceitou. Sim, eu aceito sofrer pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas. Quer dizer, ela se tornou vítima. A partir daí ela se entregou a Jesus, se tornando vítima do sofrimento. Por isso, segundo os escritos de Luísa Picarreta, quando ela via Jesus triste, ela ficava preocupada e ela fazia penitência, ela fazia algo para alegrar Jesus. Quando Jesus queria castigar a humanidade, ela pedia, por favor, não castigue, me dê sofrimento para me reparar. Então ela se tornava alma vítima em querer reparar as almas, E isso, ela se tornava cada vez mais obediente à divina vontade. Isto é, ela deixava de fazer a vontade dela, morria pela sua vontade para fazer somente a vontade
de Jesus, que era o quê? Que era sofrer pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. Bom, ela tinha muito êxtase, né? Ela entrava muitas vezes em êxtase, ela ia para o céu com Jesus, e quando ela voltava a si, depois do êxtase, tinha que ser através do sinal da cruz de um padre, né? Através de um padre fazendo o sinal da cruz nela para que ela voltasse do êxtase. O Santo Anibald foi o pai espiritual da Luísa, né? Foi um sacerdote, um grande santo que estava sempre orientando a Luísa. A Luísa Picarreta, ela foi uma pessoa, né? Ela tinha um problema na coluna, né? Que até mesmo quando ela chegou a falecer, o caixão foi feito em especial, né? Foi feito assim de uma maneira assim que ela não ficasse deitada, mas assim escorada, né? Porque ela tinha um problema na coluna. E é isso aí, né? Então, qual é a missão de Luísa? A sua missão é levar, né, a santidade, levar o reino da divina vontade para todas as gerações humanas. Ela nasceu aonde? A Luísa Picarreta nasceu, como eu disse, né, em Corato, Itália, província de Bari, na manhã de 23 de abril de 1865. Foi batizada naquela tarde, a data local da morte foi em 4 de março de 1947, apenas 50 dias antes do seu 82º aniversário. Qual é o estado de vida da Luísa? Ela nunca se casou, né? Ela era sempre virgem, se ofereceu a Jesus como sua esposa crucificada. Ela não era freira, mas era a verdadeira freira do seu coração. Ela ficou na cama, por cerca de 70 anos, né? Mais de 60 anos, 70 anos. Eu estou lendo aqui, só para confirmar, 70 anos da sua vida ela ficou em cima de uma cama. A profissão dela, aos 16 anos, ela fez a sua profissão em Jesus como sua vítima. Ela também fez renda, tamboril para sustentar. Então, a Luísa Picarreta, né? Ela se entregou a Jesus para viver na divina vontade, né? Viver na divina vontade para morrer pela vontade dela e viver somente a vontade de Jesus. Ela ouvia a voz de Jesus, né? Além de ela ouvir a voz de Jesus interiormente, ela teve uma visão, como eu disse, né? Aos 13 anos de idade, na varanda da casa dela, né? Foi Jesus carregando a cruz, que ergueu os olhos para ela pedindo a sua ajuda com as palavras: alma, ajuda-me. A partir daí a Luísa teve aquele desejo insaciável de sofrer pelo amor de Jesus, né? Foi quando seus primeiros sofrimentos físicos da paixão de Jesus começaram, embora ocultos. Então, além disso, houve muitas dores indescritíveis, tanto espiritual, né, a ausência sensível de Jesus dela, quanto moral, o fato de sua família ter descoberto seus sofrimentos e pensado que eles eram meramente devidos à sua própria vontade. A família dela pensava que o sofrimento era da vontade da Luísa. Isso serviu apenas para divulgar mais sua situação, trazendo sobre ela a incompreensão e hostilidade dos sacerdotes, dos quais ela percebeu que dependia totalmente. Então, além disso, foi adicionado um teste terrível, com duração de 3 anos, de 13 a 16 anos. Né? Jesus passou um teste para Luísa na época, né? De 3 anos, de 13 a 16. Né? Foi uma batalha feroz contra os demônios. Então ela resistiu bravemente em seus ataques, sugestões infernais, tentações enervantes, né? Provocações e tormentos, até que ela se derrotou completamente e com sucesso. Então, no assalto final que sofreu nesta batalha, Luísa perdeu a consciência normal e teve uma segunda visão de Jesus, sofrendo gravemente pelas ofensas dos pecadores.
Pois quando ela se submeteu ao estado de vítima que Jesus e Nossa Senhora das Dores convidaram a aceitar, depois disso as visões de Jesus se multiplicaram. A Luísa costumava participar de diferentes sofrimentos de sua paixão, particularmente na coroação de espinhos. Como resultado, ela não podia comer, trazendo toda a comida daquela idade em diante, vivendo em um estado quase total abstinência de comida até a sua morte. Alimentou-se unicamente da Santa Eucaristia, sua comida era a vontade do Pai. Então, como eu disse, né? Ela alimentou sempre da hóstia. Então, essa batalha que ela passou, que ela enfrentou com os demônios, foi um teste que Jesus passou a ela. Jesus deu um teste para ela, né, logo no início de 3 anos, para ela enfrentar os demônios. Só que Jesus falava para ela assim: você vai passar por esse teste, mas você não dê ouvido a eles, né? Dê ouvido a mim, confia em mim. E assim aconteceu, né? Os demônios barulhavam, puxavam ela da cama, falava que ia levar ela para o inferno, né? Aquele tormento, né? Apagava a luz, e ela conseguiu passar por esse teste. Por quê? Porque durante essa batalha espiritual contra os demônios, ela focou em Jesus. Ela colocou no coração dela que aquilo ali estava sendo algum teste, que é tanto que ela falou para eles, né, no final ali, segundo o escrito dos escritos de Jesus a ela fala que para que, né, aquele tormento, para que aquele barulho, e que Jesus, né, era Deus, era o Pai, e que ela confiava nele, e que tudo aquilo que estava acontecendo ali era mentira, né? Quer dizer, tudo aquilo que estava acontecendo com ela, aquele teste, era enganação dos demônios, né? Então, quer dizer, ela passava para os próprios demônios que ela não estava acreditando tudo naquilo, que ela não estava dando importância pelo que estava acontecendo, mas sim, ela estava depositando toda a sua confiança nas promessas de Jesus, no que Jesus falou para ela. E por causa disso, de ela confiar em Jesus, ela ganhou força e venceu essa batalha. Então, essa necessidade é comum para a vida humana, né? Porque nós sabemos que Jesus também permite que os demônios os tentem, né? Para testar a nossa fé, para ver a nossa reação. A partir do momento que você confia em Jesus e acredita, tem aquela confiança em Deus, você também consegue vencer uma batalha. Por isso Jesus tinha todo um carinho com a Luísa, né? Falava de forma amorosa com ela, reconfortava com seus beijos e abraços, consolava em meio às dores das contínuas privações, sendo essa presença humana necessária para que pudesse ser sustentada em sua jornada ainda na Terra. Era a forma carinhosa de se dar a Luísa, né, como esposo de sua alma. Quer dizer, a Luísa, quando ela se entregou a Jesus, ela se tornou esposo de Jesus. Ou melhor, esposa de Jesus, e Jesus tornou o seu esposo, né? Jesus foi essa presença humana na vida também de sua Mãe Santíssima, sempre muito carinhoso com ela, com seus abraços, com esse toque humano, manifestando assim o seu amor na divindade e humanidade. Com seus discípulos também, ao falar-lhes, né, ao abraçá-los, vemos isso de forma especial nos evangelhos, né, na figura do apóstolo João, que iniciava sobre o peito de Jesus, né, que se inclinava, né, sobre o peito de Jesus, o que era um reconforto para ambos. Então hoje ele se revela a nós também para não nos privar de sua presença. Infunde em nós essa alegria por meio do seu Espírito, né, da Eucaristia, mas também nos consola humanamente através das pessoas que coloca em nossa vida. Então, para os casados, por exemplo, manifesta essa presença sensível por meio de carinho entre os esposos, né? Para os religiosos, sacerdotes e demais consagrados, através do carinho dos fiéis. Então, através da gratidão das pessoas que são cuidadas, né, por estes
da presença sensível através da vida comunitária. Em todos está o Cristo, né, presente atualmente. Jesus está em cada um de nós. Cada um da nossa alma, Jesus está. Né? Se uma pessoa chega para te pedir um conselho, para te dar um abraço, para conversar com você, não é a pessoa. É Jesus naquela pessoa. Né? Querendo consolo, querendo um abraço, querendo ouvir uma palavra. E o que a gente tem que fazer? Temos que ouvir. Tudo isso é necessário para a vida humana, é claro, né? Desde o princípio, Deus manifestou esse cuidado com o homem, como no livro de Gênesis, né? Ao dar a Eva para Adão, sendo ela a presença do amor de Deus encarnado. Então é necessário, né? Esse contato para que o homem não se sentisse só, então pudesse ter esse toque, essa presença humana. Assim acontece com a nossa existência aqui na Terra. Deus se manifesta sensivelmente, não somente através da presença humana, mas nas situações de nossa vida, nos acontecimentos do dia a dia. Né? Tudo fala do espiritual que está oculto no material, nas realidades que vivemos, boas ou não tão boas, são meios de Deus de nos tocar, falar conosco, né? De nos mortificar para o nosso bem. Como nos escritos, né, vemos que a Luísa sofria penas dolorosas como vítima crucificada por amor a quem? Por amor de Jesus, né? E que acontecia como as cruzes de Luísa. Em cada pena vimos que se trata de um acontecimento sobrenatural, como de muitos santos que conhecemos que sofreram penas da crucificação. Então, conosco as cruzes e as dores se manifestam na simplicidade dos acontecimentos, o que é a forma preferida por Jesus. Então, as cruzes ocultas das situações difíceis em nossa vida, em que continuamente morreremos para o nosso eu. Né? Deus permite as cruzes da nossa vida para a gente morrer pelo nosso eu, quer dizer, morrer pela nossa vontade humana, né? E viver só na divina vontade. Então, todas as situações pequenas e grandes, né, são cruzes que Deus permite, como eu disse, né? Exemplo, a perda de uma documentação, né? O conflito com o vizinho, uma humilhação que a gente passa no dia a dia, uma doença, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, né? E por aí vai, etc, etc. Tudo isso Deus permite para quê? Para a gente morrer pelo nosso eu, para a gente formar um vazio, para a gente reconhecer que a gente não é nada nessa vida, né? Todos recebemos cruzes diárias, sejam grandes como doenças graves, ou pequenas como um resfriado ou alergia. Tudo é oportunidade para reparação e o valor delas depende do grau de correspondência de cada pessoa. Se recebem tudo com amor, sem murmurar ou culpar alguém, pois quando culpamos o outro estamos agindo como juízes. Olha só, esquecendo de todos somos pecadores. Muitas vezes a gente está passando por sofrimento. Mas eu estou sofrendo é por causa sua. Mas eu estou doente é por causa sua. Eu estava bonzinho. Você chegou aqui espirrando, tossindo, gripado e agora eu também estou gripado por causa sua. Então a gente está se tornando juiz na vida dos outros. Jesus não quer isso, né? Ele não quer isso. Então ele permite que as cruzes aconteçam na nossa vida. Para quê? Para nós formar o nosso nada. Qualquer enfermidade, qualquer acontecimento que acontecer na nossa vida, a gente tem que oferecer como atos de reparação e desagravo na divina vontade a Jesus. Fazer como a Luísa ela fazia. Tudo que acontecia com ela, sofrimento, alguma coisa, ela estava sempre ofertando como atos na divina vontade, reparando Jesus com os sofrimentos que ela passava, né? Então, quando nós olhamos só as trevas, a dor, entulhos, problema, não vemos que está além disso. O novo que Deus quer nos mostrar a solução à vontade divina naquele acontecimento. Então, agora, quando assumimos a responsabilidade e apesar das dificuldades aceitamos a cruz, suportando e amando mesmo assim, confiando em Deus,
essa cruz produz em nossa alma os traços de belos de Cristo, que mesmo se estivermos machucados, dilacerados pela cruz, na carne viva com Jesus, se encontrava na cruz. Se aceitamos, né, mesmo assim, amando e não desistindo, em nós reflete a beleza de Jesus. Quando aceitamos a cruz com amor e não resistir, né, refletimos a beleza de Jesus em nós. Mas eu não consigo. Eu não tenho paciência. Eu quero me curar logo. Isso, aquilo. Mas a partir do momento que você pede a graça de Deus, né? Exemplo, você descobriu que está com uma doença grave. Então você já oferta isso à divina vontade e pede a Jesus, né, que pela sua graça, por amor ao Senhor, que o Senhor me dê paciência, me dê amor para que eu possa suportar isso com amor ao Senhor em ato de reparação, né? Então acontece como Jesus falou a Luísa: a cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar, tanto no céu como na terra. Tanto de apaixonar a Deus, que contém em si todas as belezas. É o que Ele quer fazer em nós, né? Sendo essa alma, esposa dele, repleta de virtudes, de sabedoria. Por isso devemos viver a nossa vida na terra, aproveitando cada momento para conhecermos a Deus, não desperdiçando nada com coisas supérfluas, desnecessárias. Então, meus irmãos, falamos um pouquinho aí da história da Luísa Picarreta, da importância da Luísa Picarreta, do que ela fez, né? Ela já faleceu, ela vivia sempre na divina vontade e através dela Jesus quer plantar o reino da divina vontade no Brasil, no mundo inteiro, né? Como João Paulo II disse, é uma santidade nova que se aproxima ao novo alvorecer do terceiro milênio, tá bom? Um grande abraço a todos, na próxima live vamos dar continuidade aí sobre a divina vontade, sobre a mística católica Luísa Picarreta, tá bom? Tudo de bom, que Deus abençoe a todos e até a próxima live, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.